Nós estamos em contato agora com o Rogério Galo, que é secretário de Fazenda do Mato Grosso, que vai falar mais para a gente a respeito desse impacto da mudança do ICMS, como é que ele vê essa medida aprovada pela Câmara. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer, uma honra falar contigo e com todos os ouvintes da Jovem Pan. Bem, secretário, nós tivemos a aprovação pela Câmara, ainda tem de passar pelo Senado, mas com críticas por parte dos secretários de modo geral, embora se tenha expectativa de alguma redução do preço dos combustíveis no curto prazo. Isso acontece de fato? O senhor acredita que só o ICMS vai fazer com que no varejo haja essa redução de, se fala em até 8%? Porque a gente sabe que estruturalmente tem outros fatores que influenciam na elevação dos preços, né? Não na manutenção deles num patamar mais alto. Mas como é que o senhor vê essa medida? Primeiro, Denise, deixar claro que os preços dos combustíveis no Brasil, eles são livres, né? Não há um controle dos preços. Vivemos numa economia de mercado, esses preços, portanto, pelo fato deles não serem controlados, qualquer, enfim, redução, qualquer alteração de política tributária, muito dificilmente isso vai impactar de modo direto e objetivo, na mesma escala, na mesma proporção, para o consumidor final. Eu vou dar um exemplo recente, o governo federal, ele, início de fevereiro, ele cortou 31 centavos do PIS/COFINS, que são dois tributos federais, sobre o diesel, e na bomba, um mês e meio depois, tinham sido refletidos tão somente 3 centavos. Aí a pergunta que fica é a seguinte: onde foram parar esses 28 centavos que, no caso, o governo federal renunciou e não foi para a bomba, não foi para o bolso do consumidor? Portanto, essa política de artificializar a política tributária, né, de achar que ela é a responsável pela fixação de preços numa economia de mercado com preços não controlados, diferentemente do que ocorre, por exemplo, na energia elétrica, e é bom que os preços dos combustíveis não sejam de fato controlados. A gente sabe que toda vez que você artificializa preço, você cria problemas. O fato é que isso não resolve. E nós estamos agora, no momento, exatamente vivendo isso, aplicando o remédio errado para uma doença, que é uma doença grave, que está causando inflação, que está tirando o poder de compra de todos os brasileiros. Mexer no ICMS não significa que, primeiro, essa alteração, essa redução, vai impactar no bolso lá do consumidor. Isso pode ficar na longa cadeia dos combustíveis, né, que começa lá na Petrobras e vai até o posto de gasolina, passando pelos distribuidores. Muitas vezes a gente assiste qualquer redução tributária que se faz no imposto como o ICMS, que é um imposto indireto, ele acaba ficando no bolso aí dessa longa cadeia, né, empresarial de exploração dos combustíveis no Brasil. Então, enfim, é retirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro dos municípios. A gente sabe as vinculações que o ICMS tem, né, tanto de município como de saúde e educação, para deixar não no bolso do consumidor, mas ficar aí no bolso, no caso do investidor da Petrobras, nos investidores das grandes distribuidoras que nós temos no Brasil, e uma parcela disso também de postos de gasolina. Então, enfim, é uma medida equivocada, né, que nós entendemos porque não resolve o problema, como ficou provado, inclusive, com a redução do PIS/COFINS em fevereiro. Fora, né, Denise, o impacto que vai causar nesse momento aos estados. E eu digo que o remédio é errado, porque nós temos outros mecanismos, e os próprios secretários de Fazenda expuseram isso já ao Ministério da Economia e expuseram também à presidência da Câmara uma solução que seria, como disse o governador Wellington ali, por um fundo de estabilização, um fundo de amortecimento dessa oscilação de preços. Toda vez que o petróleo sobe no mercado internacional e o dólar, né, ainda que o petróleo caia no mercado internacional, mas o dólar suba, como está subindo agora, está em 5,55 cotado, por fatores relacionados à política interna no nosso país, e isso acaba também trazendo pressões que não tem nada a ver com a política tributária, sejam de tributos federais ou tributos estaduais. De fato, a nossa política cambial que acaba, por conta de fatores políticos, instabilidade política, fazendo com que esses preços variem e esse câmbio varie e crie aí para o consumidor uma avalanche de sucessivos aumentos na bomba de combustível, né, no caso de gasolina, de diesel e também, aí, infelizmente, do etanol.
Se nós continuarmos tendo o dólar em alta e o dólar está subindo, se mantendo acima de 5,50, se tiver mais alta do petróleo no mercado internacional, isso vai ser repassado e aí se dilui qualquer possível impacto do ICMS. E tem essa questão de os postos poderem aproveitar para aumentar a margem de ganho, né, deixa de incidir essa tributação e não é repassado para o consumidor na ponta final. Agora, o fato é que a gente tem um ICMS muito pesado, por uma estrutura tributária do país, por uma estrutura de finanças, os estados precisam desses recursos para áreas estratégicas, para cobrir outras despesas. Só uma reforma mesmo tributária que poderia alterar essa situação, né? Sim, há uma dependência muito grande ao longo do tempo, Denise, você tocou num ponto que é nevrálgico, dos combustíveis, né, do ICMS arrecadado dos combustíveis. Aqui em Mato Grosso, a gente conseguiu reduzir o ICMS sobre o etanol, nós temos o menor alíquota de etanol do Brasil, praticamos aqui 12,5%. A gasolina será fixada em 23%, é uma alíquota também considerada a menor do país, e ficaremos na média da alíquota do diesel. Mas a gente sabe que nem todos os estados estão na mesma situação. Nós temos situações muito difíceis, inclusive para municípios que ficam com 25% desse tributo. Então, qualquer alteração que ocorre na tributação do ICMS sobre combustíveis, isso acaba atraindo, sim, um problema fiscal, né? E problema fiscal, a gente sabe que pode influenciar também na política cambial, né, pela desestruturação das contas públicas nacionais, e isso acaba gerando um círculo, né, vicioso. Portanto, o que nós temos que fazer, de fato, é uma reforma estrutural, uma reforma abrangente. Nós temos propostas no Congresso Nacional que tratam dos impostos sobre o consumo como de um modo geral, né, que no caso agora é a PEC 110, já foi a PEC 45 que foi esperada, mas a PEC 110, para trazer de fato uma alteração aí que seja uma alteração contextual e que nós tenhamos, né, para os próximos anos aqui no Brasil, não mais soluções paliativas como essa que nós estamos tratando agora, infelizmente, e tenhamos uma solução que seja estrutural. Inclusive, viu, Denise, para dizer, essa proposta que foi aprovada pela Câmara, há dúvidas sobre a sua constitucionalidade, né? Em relação a dois pontos específicos. Lá menciona na Constituição que tem que ser alíquota única, né? E o projeto de lei que foi agora ao Senado estabelece que cada estado vai ter a sua alíquota ad rem, que é aquele valor por litro de combustível, o que isso também pode trazer dúvida, porque lá fala em alíquota única, e também uma questão que é muito importante o fato de que no projeto de lei não é uma norma geral, né? O que o Congresso Nacional poderia fazer é fixar normas gerais. E ele acabou fixando já praticamente a base de cálculo que será aplicada para o próximo exercício, né? Com base no valor médio do combustível, no caso do diesel e da gasolina, de 2019 e 2020. Quer dizer, nós temos problemas de ordem constitucional, nós temos problemas de ordem aí federativa, que levam para uma solução, portanto, errada. E nós estamos debatendo esse assunto relacionado à política de tributação, especificamente do ICMS, no âmbito do CONFAS. Existem propostas que estão sendo debatidas no CONFAS e que nós devemos aí endereçar alguma solução num curto espaço de tempo. Perfeito, nós conversamos aqui com o Rogério Galo, que é secretário de Fazenda de Mato Grosso. Secretário, muito obrigado pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, sempre à disposição.